Opa, hoje é sexta-feira, dia 25 de janeiro de 2019. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, Titan, Vapor, WhatsApp Business e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Sobre o CarPlay, apesar de ser só uma interface, ele roda no iPhone, ele é uma interface que é jogada dentro da telinha do cabo, algumas informações são coletadas. Informações de GPS, você pode ter problema no GPS, que ele vai usar o GPS do carro, se o carro tiver GPS, e ele também coleta outras informações do carro, como por exemplo, se está andando, se está parado, em alguns casos faz o alerta de pouco combustível. Então, apesar de ser algo que roda no iPhone, tem um certo protocolo, não é exatamente um puro e simples espelhamento. Você pode fazer um update de firmware do CarPlay para ter acesso a essas outras funcionalidades. Especificamente pelo que eu lembro, isso foi na WWDC de 2017, falando sobre essas opções. Tem o GPS. Se o GPS do carro for mais preciso, acho que até usa o GPS do carro, independente do iPhone estar funcionando. Mas saber se o carro está parado, estacionado, em movimento, e a questão do combustível. Notícias. Cocatec. Eu falei que uma notícia que a gente ia ver com bastante frequência daqui pra frente eram as demissões. Apple dispensando 200 funcionários do Project Titan. Essas demissões, num primeiro momento, seriam fruto de uma reestruturação, aquelas mudanças internas. É ainda, assim, um projeto experimental, verdade seja dita. A gente tá descobrindo ainda como as coisas vão acontecer. Tudo é muito experimental, precisa colocar na rua. E colocando na rua, vai ver. Quem decide isso, no final das contas, é o consumidor injetando a grana. Então vamos ver o que vai acontecer. Você tem uma série de projetos acontecendo. A Boeing fez o seu primeiro teste de táxi autônomo. Não é lá grandes coisas. Parece que isso simplesmente saiu do solo, foi até um determinado ponto, uma altura, e voltou. Então não fez uma navegação propriamente tal. Simplesmente decolou e pousou autonomamente. Talvez seja até o mais difícil. Imagina uma realidade onde talvez a gente passe pro voador, pro carro voador, e abandone os carros. Imagina a gente, como pedestre, conquistar de novo a rua, meio que transformando as ruas em praças, terem os pontos pro carro voador pousar e você faria a última milha, o último ajuste, de repente, num patinete elétrico, algum microtransporte elétrico. Claro que tem uma série de regulações e problemas, sim, tem, mas o futuro como um todo ele é extremamente promissor. É que às vezes a gente fica presinho nessa nossa bolha e não enxerga as possibilidades. Tem uma startup brasileira que tá pegando livros e criando chatbots em cima dos personagens dos livros. Para quê? Para você poder conversar, bater um papo. Você vai lá no chatbot e bate um papo com aquele personagem. Isso pode muito bem ser levado pro cinema. Imagina você conversar com aquele personagem, você tem uma interação com aquele personagem. Muitas das coisas que a gente hoje acha surreais, né? Tava até falando outro dia, tirar a energia do ar, né? Tirar a energia do nada. Parece hoje uma baita ficção e sabe-se lá como é que a gente vai fazer isso. Mas sim, a gente vai fazer. Se a gente considerar que temperatura é uma velocidade média do movimento das moléculas, isso significa que na água, a temperatura ambiente, você tem uma parte das moléculas ali que estão a 100 graus, que estão numa velocidade equivalente a 100 graus. Será que eu não consigo fazer um filtro com nano whatever da vida e extrair essas moléculas mais agitadas e ter um vapor d'água propriamente tal, ter água de fato no estado gasoso? Enfim. E já que o assunto é transporte, Cabify e Easy estão unindo as operações de vez, ambas são controladas pela Max Mobility, estão juntando de fato as operações, com isso surgem mais serviços, mais carros, tendem a ficar mais fortes. Fazer um registro também, né? Sim, o Uber tem seus problemas, tem a questão de segurança. De alguma maneira, imagino que o filtro de entrada para taxista acaba sendo mais alto. O Uber poderia compensar isso com um bom levantamento do histórico, mas parece que não andou fazendo isso muito bem. Teve os casos que a gente já viu por aí. E tem também os casos reversos, onde o passageiro executa a violência no motorista. E dessa vez, tirando o assalto, dessa vez foi um passageiro que
violentou a motorista, matou a motorista, basicamente porque ela disse não. A gente levanta milhares de teorias, hipóteses e acaba esquecendo do básico. O maior risco nesse aspecto de segurança é um ambiente confinado, um ambiente fechado, sem ninguém por perto, dá-se vazão aos anseios mais perversos. A gente estava falando lá dos funcionários da Apple que foram mandados embora, BuzzFeed também acontecendo a mesma coisa, as startups chinesas também estão desacelerando, muito dos avanços tecnológicos acontecem por causa dessas startups. Tem sim os grandes, gigantes, mas falando na parte de conectividade de internet, você tem várias startups hoje que estão expandindo a conexão. Você tem aí coisa de 45% da população mundial que ainda não está conectada, sem acesso à internet. Google tentou, o Facebook tentou, mas não aconteceu. Tem startup também fazendo satélite, cobertura de satélite para fazer uma internet espacial, né? A base, a antena, a torre estaria no espaço para a gente poder acessar, mas economicamente o futuro próximo não parece assim tão promissor. A Apple voltou a vender iPhone SE nos Estados Unidos por aquele precinho, prolongou o desconto lá no Japão do 10S e 10R, saiu uma nova leva de betas iOS 12.2, WatchOS, tvOS, macOS. Essa é uma 1.2, então tem algumas novidadezinhas. Por exemplo, Apple News chegando no Canadá. Tem ali uns indícios de cobrança no Apple News, aquele esquema de assinatura. Pois é, TV no HomeKit, o controle remoto de TV, do Apple TV na verdade, que fica ali na central de controle, foi redesenhado. Era uma página que ficava meio que centralizada, agora ela tá com zoom, como se fosse um aplicativo, ocupa a tela inteira. No Safari, os sites HTTP, que não tem HTTPS, aparece do lado do endereço não seguro na hora que você tá navegando. Isso tudo no iOS. Mudar pro modo escuro, o site mudar para modo escuro que tava no preview, agora tá público, então não se assusta se alguns sites ficarem escuros e claros. Mudancinhas. Falando de atualizações, Microsoft Office chegou na Mac App Store. Dropbox trouxe uma coisa que eu achei excelente. Você pode agora fazer comentários em áudios e vídeos no minuto. Eu quero comentar no minuto 3:33, né? Você vai estar assistindo, vai estar ouvindo, você executa o comentário, fica ponderado. Isso é sensacional. Uma das coisas que eu queria fazer na área de cursos do Coca-Tech é exatamente isso. Ter uma maneira da pessoa fazer anotações próprias, anotações pessoais, não públicas, também as públicas, também, né, caso queira compartilhar, que tem essa opção, no minuto. Ó, isso aqui, ó, tal coisa, contextualiza, fica muito melhor. Luna Display / Astropad tá vindo com uma nova engine que traz mais performance, 4 vezes mais performance na GPU, deixando tudo 2 vezes mais responsivo. O Duet Display, que é uma referência, tem algo ali na casa de 100 milissegundos de latência. O Air Display tem metade disso, 50 milissegundos. E com essa nova engine, a Switch Astro vai conseguir ter 10 milissegundos de latência. Fica tudo mais redondinho, tudo muito mais suave. A Apple estaria trazendo da Samsung o chefão de baterias para cuidar das baterias, desenvolvimento de baterias na Apple. É um tanto curioso se a gente considerar o Note Boom 7. Mas, por outro lado, também traz toda a tecnologia, todo o conhecimento eventual que a Samsung tenha de baterias para dentro da Apple. Uma patente da Apple mostrando monitor de gases nocivos, detector de monóxido de carbono. Num dos relatórios, a Apple acabou falando que tendo mudanças climáticas, você aumentando o número de desastres naturais, você tende a ter uma certa dependência, você vai querer aumentar a sua rede de proteção, a sua rede de segurança pessoal, e aí você vai se preocupar em ter uma lanterna, um canal de comunicação. Não vejo necessariamente isso como sendo um aumento de mercado, né? Quem tinha que comprar já comprou, mas é prover as facilidades de alguma maneira, como é o caso, imaginando aqui, um monitor de monóxido de carbono. Cara, você tá aí mexendo no carro, com o motor ligado aqui na garagem fechada, sai daí, ó como é que tá o monóxido de carbono. O que mais que a gente pode falar de Apple? A loja de Chicago foi vendida, passou de mãos por 75 milhões de dólares. A Apple continua alugando, só passou, o dono só trocou de dono. 75 milhões de trumps. O maior negócio imobiliário de lojas em termos de finanças. A Sonos, que durante muito tempo meio que era a caixinha de som oficial da Apple. Agora a concorrência aumentou consideravelmente com esses alto-falantes espertos. Quer também aumentar o seu potencial de concorrência e diversificar, entrando no mercado de fones de ouvido. E para você ver o quão a Qualcomm tá na frente na questão dos modems, quando a Apple passou a usar o 4G, só a Qualcomm conseguia fornecer a especificação que a Apple precisava. Demorou 4 anos, só no iPhone 7, que a Intel conseguiu atingir as necessidades de produção da Apple. E hoje o 5G não tá muito diferente não. Liderança continua sendo da Qualcomm. De Microsoft, ela comprou a Citus Data, que trabalha em cima de bancos de dados, o Postgre, para deixar mais rápido, escalável. E por que a Microsoft está comprando
comprando essa empresa, exatamente para trazer essa tecnologia para dentro do Azure, para deixar o Postgre mais redondinho, mais azeitado dentro das ofertas que faz no Azure, ou Azure, como preferem alguns. A Amazon, que não tem muita coisa open source, abriu o New AI para fazer aquele ajuste, aquele tuning nos modelos de machine learning. O Google, que teve os funcionários fazendo protestos mundiais, paralisações, não está querendo que esses protestos aconteçam por e-mail, usando o e-mail do Google, o e-mail corporativo. O Google diz que tem fórum para isso. É aquele morde e assopra, né? Vou fazer aqui um carinho, você tá reclamando aí? Tá bom, vou ceder aqui um pouquinho e vou morder também um pouquinho. Dia de regra, eu costumo dizer que não faça nada no computador da empresa, no ambiente da empresa, que você não se sinta confortável de fazer com seu chefe olhando por cima do seu ombro. Porque no ambiente da empresa é ambiente da empresa, é tudo da empresa, não é seu. Na Google Play acharam um joguinho que era um jogo meio propaganda de terrorismo do Hezbollah. O Moto G7 acabou vazando no próprio site da Motorola. A LG falou para a MWC, vai trazer um celular 5G com mecanismo de resfriamento por vapor. Vamos ver como é que vai funcionar. Em vez de ter aquele heat pipe, você tem uma câmera de vapor. Basicamente, imagina aqui, vai ter água ali dentro que vai ferver, vai virar vapor, vai trocar o calor, vira água de novo e o ciclo se repete. S10 também pipocando com o notch pinhole e às vezes como se fosse aquela câmera na traseira do iPhone alinhada horizontalmente, do iPhone 7, por exemplo, um buraco, um recorte, um pinhole com aquele formato meio que salsicha. Aqui no Brasil, a Anatel acabou deixando passar o tamanho da bateria do S10, 3.000 mAh, abaixo do que se imaginava. O WhatsApp Business completando um ano, e o que o WhatsApp está fazendo para comemorar a data? Vai trazer para dentro da versão web as respostas rápidas, aquelas respostas pré-definidas para agilizar, sempre muito bem-vindo, uma espécie de text expander, os rótulos para organizar melhor os contatos e a filtragem para você selecionar, eu quero só aqui os grupos, eu quero só as mensagens não lidas, eu quero só as listas de transmissão. Hoje você tem cerca de 5 milhões de usuários, 5 milhões de empresas usando o WhatsApp Business. Na China, o WhatsApp chinês, o WeChat, tá dando mais moral ainda para os programinhas internos. É um WhatsApp, não chega a ser o bot do Telegram, é outra coisa, porque é um programa mesmo, né? Como se o WeChat fosse um sistema operacional dentro desse aspecto, ou plugins, se você considerar, mas só mostra quão o WeChat é base dentro da China. Aliás, a China bloqueou o Bing, já desbloqueou, alguma coisa aconteceu, mas já desbloqueou. O Bing na China segue as regras chinesas, segue a censura chinesa. O Facebook se pronunciou na questão do perfil verificado do Nicolás Maduro e do Juan Guaidó, disse que nunca foi verificado o perfil do Nicolás Maduro e que a verificação do novo possível, talvez, presidente Juan Guaidó já tem meses. O Moments, lembra do Moments do Facebook? Que era um compartilhamento de fotos. Pois é, o Facebook falou, não rolou não colou. Agora, né, fevereiro a gente descontinua. Tem já uns 4 anos, né, de 2015, eu acho, o Moments. Uma coisa legal que o Twitter tá fazendo na timeline é colocar, você tem uma thread e os comentários, os replies de quem iniciou a thread ganham um badge, ganham uma etiquetinha de autor original, no caso, original Twitter. Isso é bacana porque se não foi ele que iniciou a thread, os comentários dele tendem a ser mais relevantes, melhora a visualização. E para finalizar, registrar mais umas coisinhas. Questão de streaming. Nos Estados Unidos, os 10 maiores serviços de assinatura de vídeo faturaram em 2018 $1.3 bilhão, um aumento de mais de 50%, 62% em relação a 2017. Em relação a 2016, triplicou. Netflix teve um aumento de 80%, YouTube 100%, YouTube TV 400%. HBO deu uma reduzida, HBO tá perdendo a moral. Hulu aumentou também em 70%. Nos Estados Unidos, Netflix está aumentando o preço da mensalidade. O Hulu, por sua vez, no seu serviço de anúncios, está baixando a mensalidade, mas aumentando da versão sem anúncios. Se você não dá muita sorte no Tinder, agora tem copywriter, ghostwriter de Tinder, $300 e um perfil para você é criado. Se você paga mais, tem até uma análise do seu perfil, né, da sua personalidade, do seu comportamento, de por que você não tá tendo sucesso. E ainda pode gerenciar por 2.000 Trumps a sua conta por um tempo, entende as suas necessidades e gerencia a tua conta, conversa em seu nome. E por último, Macintosh, 35 anos, parabéns. Começou ali, né, no Hello, ali começou o início da Siri, mudando hoje, tá em moda, né, os assistentes, os alto-falantes espertos. A sementinha foi plantada ali. E São Paulo também, parabéns pelos seus 465 anos. E assim, sem vazamentos de DNS, vou ficando por aqui, mas eu volto. Claro, você sabe, segunda-feira. Excelente final de semana, até segunda. Tchau, tchau.
Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast. Coca-Tech.